Bom dia e bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Enquanto a nossa turma vai entrando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Felizes por mais um dia que o Senhor Ele já fez. Bom dia, bom dia, bom dia. Levanta-te e anda-te. Aleluia, glória a Jesus. Deus é bom. Sejam bem-vindos a mais uma live devocional. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia. Amém? Bom dia, Teté. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença sobre nós. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor nesta manhã pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pensamentos. Nos perdoa, Pai. Que o Senhor nos conecte com o teu Espírito nesta manhã, que o teu Espírito possa mesmo nos ensinar aquilo que o Senhor separou para nós essa manhã. Pai amado, me coloco na tua disposição, que o Senhor use a minha vida conforme o teu querer. Pai, peço também que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre a nossa vida. Nos esconda como na fenda da rocha, nos livra de todo ataque do diabo, de todo ataque satânico, de tudo que o diabo possa tentar fazer com as nossas vidas, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos de Ti e que sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti nós não conseguimos dar nenhum passo sequer, Pai. Deus vem com a Tua bondade, estenda a Sua bondade sobre as nossas vidas, revelando a Tua palavra. Eu creio tanto, Pai, que a Tua palavra ela é boa, ela é perfeita, ela é eficaz. Ela traz transformação, repreensão, ensino, correção. Ela fala conosco, Pai. E obrigada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que aqui está, cada coração que aqui chegou, Pai. Talvez tem pessoas que vai chegar aqui desanimada, frustrada, às vezes sem direção. Pai, traz uma voz para essa pessoa, vem com as suas particularidades e ministra a esse coração, Pai. Traga as respostas para o nosso meio, em nome de Jesus. Nós queremos acertar com o Senhor, nós queremos ser incluídos na sua agenda. Entendemos que o Senhor não é amuleto, Pai. Nós não pedimos ao Senhor, vem Jesus conosco e vem fazer a nossa programação, não. Nós oramos e pedimos, Pai, nos inclua na Tua programação. Nos coloca na Tua agenda, Pai. Se nós acordamos, significa que ainda tem propósito, significa que ainda tem algo a ser executado. Pai, Salomão, ele clamou por sabedoria e o Senhor derramou isso sobre ele. E ele foi bem sucedido em tudo que ele fazia. Peço da mesma maneira, Pai, derrama essa sabedoria sobre a nossa vida. Nos ensina como proceder, nos ensina como nos comportar, nos ensina a dar um bom testemunho para o céu, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Hoje no grupo, Pai, fiz uma pergunta. Perguntei qual área cada pessoa que ali estava precisava de oração. Eu já oro entregando cada pessoa que marcou uma área específica da vida. Toma o profissional, toma o espiritual, o emocional, a saúde, o familiar, o acadêmico. E oro também, Pai, por aqueles que precisam de um milagre. Nesta manhã, Pai, eu peço, olha para aquelas pessoas, Deus, que precisam de um milagre do Senhor. Tantas pessoas precisando de um milagre, Pai. Peço ao Senhor, intervenha, Pai. Só o céu gera milagre, só o céu, Pai. Então traga um milagre para a vida daqueles que precisam. A palavra de Deus diz que o Senhor ama ouvir a oração do justo. O Senhor ama ouvir a oração dos seus filhos. E aqui eu clamo ao Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo, crendo que o Senhor já recolheu, Pai, cada palavra que eu disse. Eu te agradeço por essa oportunidade de ter vidas aqui diante de mim. Agradeço por cada pessoa que aqui chegou, Pai. Que haja uma porção do Teu Espírito sendo derramada sobre essa vida. Coloca os anjos do Senhor ao redor, Pai. Que essa pessoa possa ir sentir os anjos sendo posicionados. E que o Teu Espírito Santo possa entrar dentro de cada vida, ajudando-nos, Senhor, a permanecer,
a florescer e frutificar em ti. João 15 vai dizer: se permaneceres em mim, eu permanecerei em vocês e vocês produzirão muitos frutos. É isso que nós ansiamos, Pai, produzir frutos estando no Senhor. Esta é a minha oração, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Bom dia. Bom dia, bom dia e bom dia. Bom dia para você que está aqui. Bom dia para você que chegou só para me dar um oi. Deus te abençoe, me dá um oi. Bom dia, Renatinha. Bom dia, Simone, Vivi. Bom dia, Juju. E vamos para mais um dia que o Senhor ele já fez. Hoje nós vamos ler Provérbios 16. Não sei se você já fez essa oração hoje, né? Mas fala: Senhor, conecta o meu espírito com o seu espírito. Fala isso pro Pai. Amém? Vou ler a tradução na NVT e vou revezar com a NAA. Tá bom? Combinado? Então eu leio na NVT e ora vou olhar na NAA. Provérbios 16. Nós vamos chegar no Provérbios 16. Provérbios 16 é um capítulo muito rico. Um capítulo que vai falar muito sobre a gente aprender a confiar em Deus. Então, nós vamos começar aqui lendo o versículo 1. Mas antes, como é um capítulo que fala muito sobre confiança, a confiança ela está relacionada com o conhecer. Exemplo, eu confio nas pessoas que eu conheço. Se eu tivesse um filho hoje, eu deixaria esse filho com pessoas que eu conheço, de olho fechado, né? Por exemplo, deixaria meu filho com a minha mãe, deixaria meu filho com a Cacau, deixaria meu filho com alguns amigos próximos que eu conheço a índole, o caráter. E eu confio porque eu conheço essas pessoas e sei que não vão fazer mal para o meu filho. Muitas das vezes as pessoas não conseguem confiar em Deus porque elas não conhecem a Deus. É difícil você confiar em alguém que você não conhece. Quando as pessoas falam assim, basta você confiar em Deus e tudo vai se ajustar na sua vida. E a pessoa fala assim, eu não consigo confiar. Não consigo confiar porque eu não conheço Deus, porque se eu conhecesse Ele, eu conseguiria confiar. Primeiro ponto de confiar em Deus ser difícil é o fato de nós não vermos, né? A gente não vê Deus. Deus é um Deus invisível. Nós podemos senti-lo, mas nós não conseguimos vê-lo. Em alguns momentos Deus vai fazer aparições a algumas pessoas, a teofania, a forma como Deus se manifesta e aparece para algumas pessoas. Vai ter pessoas que em leito de morte ali falaram que viram um homem de branco, viram uma pessoa alta de costas, outras vão ver anjos, espécies de demônios, mas nós não conseguimos ver a Deus. E o fato de não conseguirmos ver a Deus faz com que seja um pouco mais difícil aprender quem Ele é, confiar nele, porque nós não estamos vendo. Tem um momento da palavra que Deus até fala, como que vocês dizem que me ama, se vocês não conseguem amar as pessoas que veem, vão dizer que me amam, um Deus que não vê. Nós temos mais facilidade de amar, de confiar naquilo que vemos. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele existe, que Ele é real e que nós precisamos conhecer quem Ele é. Como nós conhecemos Deus? Lendo os evangelhos. Porque os evangelhos vai mostrar a trajetória de Jesus, vai mostrar comportamentos de Jesus. E Jesus um dia disse, quando os discípulos disseram para ele, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus falou para eles assim, vocês andam há tanto tempo comigo e agora vocês querem e me pedem, mostra-me o Pai. Jesus estava dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Ele está em mim e eu estou nele. Bom dia, Robertinha, sua linda. Então, para conhecermos a Deus,
uma das tarefas é ler os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João e conheça quem é Jesus. Você conhecendo quem é Jesus, você conhece quem é Deus. E aí você consegue confiar. E aí só a partir das experiências que você vai tendo é que você vai chegar nesse lugar de se entregar, de confiar em Deus, de descansar nele. Nós confiamos e descansamos quando nós conhecemos aquela pessoa. Bom dia, Fran. Deus te abençoa. Só descansa em Deus quem o conhece. É uma verdade. Então, quando eu falo assim, aprenda a confiar no Senhor. Tá passando por um problema, acredita, sabe? Confia que Deus ele vai intervir na sua vida. Se você conhece a Deus, você sabe que ele vai se manifestar de alguma forma e de alguma maneira ele vai te tirar daquele momento. Nem sempre da maneira que esperamos, mas o Senhor, ele é fiel, o Senhor, ele é leal e ele é presente na nossa vida. Provérbios 16 vai dizer muito acerca da confiança. Então eu não sei qual que é a resposta que você precisa de Deus nessa manhã, não sei como você chegou aqui diante dessa live, mas eu quero te ensinar e te motivar a confiar em Deus, sabe? A entregar e confiar de olho fechado naquilo que Ele está dizendo. A confiar mesmo e esperar com paciência nele. Vai ter salmos que vai dizer, né? Esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor, ele se inclinou para ouvir a minha oração. Esperei com paciência, acho que é Salmos 40, né? Espera no Senhor, confia nele. Para de ficar agindo, sabe, de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu querer. Salmos 40, esperei com paciência pelo Senhor, e ele voltou para mim, ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Não sei qual é a resposta que você precisa, mas vamos começar com essa. Espera no Senhor e confia que Ele é Senhor na sua vida e que aquilo que você precisa, Ele vai prover. Amém? Posso ouvir ou ler um amém? Ouvir eu não vou conseguir, mas eu posso ler um amém? Escreve isso, sabe? Eu escolho confiar em Deus. Eu escolho confiar em Deus. E que isso seja uma verdade na sua vida. Ontem estava falando com algumas das minhas mentoradas e ensinando para elas que quando a gente escreve algo, nós vamos memorizando aquilo e aquilo vai fixando no nosso coração. Se você tem o hábito de escrever e de proclamar todos os dias, eu confio em Deus, eu espero em Deus, aquilo vai virando uma verdade na sua vida, sabe? Eu escolho esperar em Deus, eu escolho confiar em Deus. E aí a gente entra no versículo 1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantas vezes na vida nós fazemos planos? Nós estabelecemos o caminho que nós queremos trilhar. Nós estabelecemos por onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Mas a palavra diz que é normal do ser humano fazer plano. Mas quem dá a resposta certa é somente o Senhor. Só Ele passa a resposta certa. Só Ele dá a determinação do lugar correto que nós devemos estar. Então não tem problema você fazer seus planos. Mas saiba que a resposta correta, ela vem de Deus. Ainda que a pessoa ela se considera pura, o Senhor examina as intenções de cada um. Ou seja, embora você tenha um pensamento acerca de si, você pode dizer que é certo, correto e tudo mais, o Senhor, Ele conhece as intenções mais profundas do seu coração. Ele sonda, Ele te conhece. Então dele não adianta, não conseguimos, esconder nada do Senhor. Versículo 3, nós vamos para um versículo que eu gosto muito. Tem vários versículos que eu amo, Vários. Inclusive aqui no 16 deve ter uns 3 que eu amo muito. Versículo 3. Confia ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou ler também na NAA. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado,
se realizará. Confia ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem estabelecidos. Não sei como você vive a sua vida, mas eu quero te ensinar algo. Traga o Senhor nos seus pensamentos cotidianos. Embora nós devemos parar uma hora do nosso dia, parar um tempo do nosso dia para poder orar e buscar o Senhor e falar com Ele, de uma maneira consciente, uma maneira onde você tem ali um tempinho vago, nós precisamos trazer Deus para o nosso consciente em todo momento. Deus está conosco em todos os momentos. Então, hoje, por exemplo, enquanto eu estou aqui fazendo a live com vocês e vocês aí assistindo, o nosso cérebro ele tem milhares de tomadas de decisão. Para onde olhar, como levantar a mão, se conserta a roupa ou não, se mexe na pulseira, se conserta o óculos. São várias decisões que o cérebro está tomando, né? Para que lado eu vou olhar? Várias. Enquanto você está aí, você está pensando, se coça a cabeça, se não, se mexe no braço, se arruma um copo, uma xícara que está em cima da sua mesa. São várias tomadas de decisões que nós temos em nosso cérebro. Em todo momento. Em todo momento nós tomamos decisões. Então é normal alguém fazer um convite para você e dizer, tô te convidando para minha festa de aniversário. E você fala assim, que bom, muito obrigada, vou estar. E talvez você fale esse vou estar no ímpeto, né, automático. Obrigado pelo convite, vou estar. Você só pensa, não tenho compromisso nesse dia e vou estar no seu aniversário. Mas quando na verdade você não perguntou para Deus se essa era a vontade dele. Quando eu falo, traga Deus para o seu consciente, né? Traga Deus para as suas tomadas de decisões, na hora que você receber um convite, não precisa responder imediato. Diga que você vai pensar, vou pensar sobre isso e vou te falar. Vou olhar direitinho e te falo. Vou ver com mais pessoas e te retorno. Sabe, não toma uma decisão sem antes consultar o Senhor, não. A não ser que Ele já tenha te falado algo sobre um determinado assunto, né? Você já estava orando por algo, e Deus já tinha dado uma direção, e aí você pode afirmar o que você vai fazer. Mas sem Deus te dar uma direção, não confirma a presença em festa, não entra em grupos, não participa de nada que o Senhor não te autorizou para poder fazer ou estar. Deus ele precisa fazer parte das suas tomadas de decisões. Sempre digo isso. Se você não chama Deus para suas tomadas de decisões, Ele não é invasivo. Deus não vai virar e falar assim, a partir de agora, Priscila, eu quero tomar as decisões na sua vida. O Senhor, Ele não vai dizer isso. Mas, se você fala assim, Pai, participa comigo das minhas tomadas de decisões. Eu acredito que a minha vida não é minha sozinha, a minha vida também é sua. O Senhor vive em mim. E uma vez que o Senhor vive em mim, eu obedeço aos seus comandos. Eu obedeço aos seus comandos, eu quero que o Senhor me conduza. E ali o Senhor ele vai te ensinar e vai estar com você nos mais mínimos detalhes da vida, sabe? No fato de conversar com uma pessoa do seu trabalho, aconselhar alguém. Tinha um vizinho que toda resposta vinha seguido de um, se Deus me permitir. É lindo ver isso, sabe, Val? Porque no passado via-se mais. Hoje as pessoas elas têm o hábito de falar para onde elas vão, da maneira delas. Elas querem tomar decisões por conta própria e perdeu-se o costume de buscar a direção de Deus. Mas no passado via-se falando, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Te vejo mais tarde, se Deus quiser, se Deus me permitir. E hoje as pessoas elas fazem porque elas querem. Ou seja, eu lidero a minha vida. Deus não tem nada a ver com isso. Nós precisamos nos submeter, sabe, a essa vontade de Deus. Porque tem um tanto de gente que acordou perguntando para Deus, Deus, cadê tal coisa que o Senhor me prometeu e ainda não deu? Deus, por que o Senhor não fez isso? Mas Deus, eu tô precisando de tal resposta. Mas quando na verdade você não se ajoelhou para falar assim, Deus, eu tô aqui, eu acordei, obrigado por eu ter acordado e eu quero escolher hoje viver tudo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? Qual que é o café da manhã que eu vou tomar? Pode parecer besteira, mas quando você chama Deus para os detalhes da sua vida, a sua vida fica muito melhor. Quando você pergunta a Deus o que eu vou comer, o que eu vou vestir, aonde eu vou, com quem eu caso, posso ter filho, não posso, faço qual faculdade, a sua vida é toda direcionada para Deus. É lógico que o Senhor, Ele te dá a livre agência.
A livre agência é você escolher as coisas da sua vida. Com que você vai sair, com quem você vai casar, com o que você vai tomar, vai beber, se vai beber suco, se vai beber refrigerante. Deus, ele te dá essa livre agência. Você pode escolher o que você vai fazer. Mas é tão gostoso. Tô te falando por experiência própria. É tão gostoso quando a gente chama o Senhor pro nosso dia a dia e fala: Pai, vem comigo tomar as decisões da minha vida. Isso vai te livrar de um tanto de enrascada, sabe? De um tanto de problema. Pessoas, na palavra mesmo, fala que devemos falar se Deus quiser. Que tremenda estava conversando com uma amiga ontem sobre esse versículo. E agora ouço meu nome. Eita, Jesus. Às vezes é uma confirmação do Pai, né? Dele te dando aí essa direção de falar que é isso que você precisa cravar no seu coração. Esperar, né? Confiar nele. Confia no Senhor. Tudo que você faz. Confiar no Senhor, tudo que você faz Deus, eu vou criar essa mentoria. É da sua vontade? O Senhor se agrada disso? Eu tenho a sua aprovação? Pai, eu vou no aniversário do fulano. É isso que o Senhor quer que eu faça? Gente, até uma rua. Você vai entrar, Deus, é por esse caminho ou por esse que eu vou? E nisso você pode ser, sabe, receber um livramento da parte de Deus. É lindo quando a gente escolhe confiar em Deus, tudo que nós fazemos. E isso vai te livrar de muitos problemas. Porque tem pessoas que têm o hábito de consultar Deus somente quando precisa e já está atolada no problema. Deus, eu tô com esse problema aqui, agora vem aqui e me ajuda a resolver. Não. Se você chama Deus para o seu dia a dia, se Deus ele é participante de cada tomada sua de decisão, fica muito mais fácil você chegar no final sem problema nenhum. Né? Deixa eu ver, coloquei aqui algumas orientações. Primeiro tópico, confiança em Deus. Disse no início, talvez você chegou agora e perdeu a explicação do início, mas você só consegue confiar nas pessoas que você conhece. Se você tem dificuldade de confiar em Deus, provavelmente você ainda não o conheceu. Então, se você precisa conhecer a Deus, leia os evangelhos, porque Jesus é a representação exata de quem Deus é. Versículo 4. O Senhor fez tudo com um propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Isso está dizendo e mostra pra gente que o reino do Pai não é um reino em ruína e Deus tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos, né? Nada sai do controle de Deus. Ele fez até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis ao Senhor. Certamente serão castigados. Nós finalizamos ontem, o Provérbios de ontem, dizendo que a humildade, ela precede a honra. Foi assim que a gente terminou o capítulo 15. E aqui o Senhor está falando outra vez sobre humildade, né? Aqueles que são orgulhosos, que é o contrário da humildade, são detestáveis ao Senhor. Certamente eles serão castigados. Mas ontem nós vimos que aqueles que andam em humildade, aqueles que são humildes, logo, logo serão honrados. Versículo 6. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Olha que lindo. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. Quando a gente olha esse versículo, a gente logo vê o quê? Jesus. Amor e fidelidade foi a prova dele por nós. Isso é o que fez expiação pelo pecado. Foi o amor de Jesus, a fidelidade dele, com o Pai primeiramente, depois com a gente, que faz ele fazer a expiação pelo pecado. Ou seja, né, houve um preço aqui ser pago pelo pecado e esse preço pago envolve amor e fidelidade. Talvez você lê esse versículo batido, passa rápido por ele e não consegue perceber o sacrifício de Jesus aqui em Provérbios. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Você entender que Deus está te observando em tudo que você faz é o que vai manter você em um caminho reto.
Porque quando fala, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que são sábios, eles temem a Deus, entende que aqueles que temem ao Senhor, né, sabe que Deus está observando ele em tudo que faz, fazem escolhas corretas, né? Fazem escolhas corretas. Vou ler aqui também, deixa eu consertar isso aqui, senão vai cair. Versículo 7. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei agora. Quando a gente chega em Lucas no capítulo 1, olha que é sensacional. Um exemplo, né, de confiança em Deus, de entregar os nossos planos ao Senhor. Quando a gente chega em Lucas no capítulo 1, a gente vai ver a história de Maria grávida, né? O Senhor aparecendo para Maria e falando que ela daria à luz a um filho. Mas nos versículos anteriores, deixa eu abrir, vamos lá. Se você quiser, vamos lá comigo em Lucas 1. Eu acho que é Lucas 1 mesmo. Se não for Lucas, é Mateus. Olha aqui, vamos lá. Lucas capítulo 1, no versículo 26. No 6º mês de gestação de Isabel, né, que era a prima de Maria, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Uma virgem de nome Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher favorecida, né, ou agraciada, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida, olha isso, ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, o seu Deus, lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Sem mais, isso foi o que aconteceu. Maria estava prometida em casamento, comprometida lá com José. Um anjo aparece para ela e fala assim: Maria, você dará à luz a um filho, o seu filho será santo e vai ser chamado de Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Por que eu quis ler esse texto? Porque aqui tem a ideia de alguém que tinha planos estabelecidos. Alguém que já tinha concluído um projeto. Gente, encontrar um marido, encontrar alguém para casar, dividir a vida pro resto da vida, é muito difícil. Não é fácil você encontrar alguém. Agora pensa nos costumes de antigamente. A pessoa estava prometida em casamento, o modo dela, né, estava preparando um casamento. A cabeça da noiva, ela fica com milhares de pensamentos. Ela tem várias coisas para poder pensar, várias coisas para poder ajeitar. Ela está pensando aqui como que ela vai fazer o enxoval dela, para onde que ela vai morar, o que que ela tem que fazer. Um anjo aparece para ela e diz: você agora está grávida. Não, olha aqui, ficará grávida. Não é você aceita ficar grávida. Não, não é assim. Você aceita ficar grávida, você ficará grávida. E dará à luz a um filho. Ficará e dará. São afirmativas, né? Você ficará grávida. O Senhor veio, mudou os planos de Maria. E agora ela tem um novo projeto. E o projeto dela é ser mãe. Ela não estava preparada para isso. Mas eu falo que isso é você confiar em Deus. Isso é você descansar no Senhor. E entender que os planos dele
é bem melhor, bem maior que os nossos. Maria, ela tinha todo o seu projeto, gente. Imagina só você agora, pronto para poder casar. Eu ia estar mó feliz. Sabe, pensando em mil coisas. Imagina, preparando seu casamento e Deus vira para você e fala assim, agora você vai dar à luz a um filho. Deus mudou os planos dela de forma radical. Correndo o risco ainda do marido dela rejeitá-la. Porque naquela época não tinha teste de DNA. Não tinha como ela comprovar que o filho era de Deus. Como eu vou provar isso para ele? Só Deus pode fazer. E ela simplesmente aceitou. E isso é confiar o Senhor, a sua vida, né? É da natureza do ser humano fazer os planos. Mas a resposta certa, né? O que vai acontecer de fato, vem da boca de Deus. É o Senhor que vai determinar o que vai acontecer com cada pessoa. Mas se nós confiamos, nós aceitamos que essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela é a melhor para a nossa vida. Mais uma vez, meu irmão, confia ao Senhor os seus planos. Agora nós podemos continuar. É melhor ter um pouco com justiça do que ser rico com desonestidade. É melhor ter um pouquinho, né, com a verdade, com a justiça, com aquilo que é correto, do que você ser milionário, rico, ter muito dinheiro com desonestidade. Isso não agrada ao Senhor. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Acabamos de dizer isso, né? Acabamos de falar isso pelo exemplo da vida de Maria. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões de imparcialidade. Vou ler também na NAA. Peso e balanças justas pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da sua bolsa. Ainda não gostei dessa tradução. Vou atrás de uma terceira. Eu gosto daquela que fala assim, 2 pesos, 2 medidas são detestáveis ao Senhor. Eu gosto muito dessa versão. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez? Me deixa te conhecer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, que prazer ter você por aqui. Estamos lendo Provérbios, capítulo 16, versículo 11 agora. Não é a mesma. Peso e balanças justos pertencem ao Senhor, obras suas são todos os pesos da bolsa. Seja bem-vinda, Andréia. Deixa eu ver o nome da outra irmãzinha aqui. Graça Brito, seja bem-vinda, Graça. Volmir, falei certo o seu nome? Seja bem-vindo, Volmir. Deus abençoe a vida de vocês. Feliz em ter vocês por aqui, viu? Fiquem à vontade. Todos os dias às 8 horas nós temos devocional. Estamos em uma trajetória lendo o livro de Provérbios. Mas assim que terminarmos Provérbios, voltamos para a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Nós estamos lendo a Bíblia também em ordem cronológica, viu? Terminamos Números. Vamos para Deuteronômio. Assim que terminarmos Provérbios, em agosto, tá? Selma, seja bem-vinda. Dejaina, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Eu queria outra tradução, né, que fala 2 pesos, 2 medidas são detestáveis ao Senhor. O Senhor exige balanças e pesos exatos. O que está falando aqui? O mesmo peso que você coloca sobre a vida de alguém, né, ou sobre a sua vida, é o peso que você coloca sobre o outro. Inclusive, quando a gente lê, né, aquele versículo que diz: não julgueis para que não sejam julgados, muitos entendem e interpretam essa palavra como que a gente não pode julgar. Isso é uma mentira, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, não julgueis, para que não seja julgado. Ela está dizendo o seguinte: olha, na mesma medida que você está colocando peso sobre a vida de alguém,
esse peso vai voltar sobre a sua vida. E você está disposto a passar por isso? Sabe? É você virar para alguém e falar assim, olha, não pode comer bolo de chocolate pela manhã. E aí passa 2 meses, tá lá você passando o dedo no brigadeiro para comer. Opa, 2 pesos e 2 medidas? Na hora do café da manhã você vai comer brigadeiro? Tá errado, sabe? Então, os pesos, eles precisam ser iguais. Toma cuidado com o peso que você coloca sobre a vida do filho do seu vizinho, sobre a vida daquelas pessoas que estão assim ao seu lado, o irmão da igreja, porque é o mesmo peso que você coloca sobre alguém, esse peso se voltará sobre a sua vida. E ainda outro versículo para ilustrar esse momento de 2 pesos, 2 medidas, isso são detestáveis ao Senhor. O Senhor detesta peso desigual, ele gosta de uma balança justa, honesta. É aquele versículo que diz o seguinte, não tente tirar o cisco no olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu olho, porque para olharmos para o pecado do nosso irmão, para a vida do nosso irmão, para a pessoa que está do nosso lado, é muito fácil olhar e julgar, até o momento de sermos nós a passar por aquele momento, aquela circunstância. Então toma cuidado, né? A cisco, quando a Bíblia fala, toma cuidado, não tenta tirar o cisco do olho do seu irmão, porque no olho do seu irmão é tido como cisco. Em algumas traduções vai dizer, não tente tirar o cisco no olho do seu irmão enquanto tem um tronco no seu. Cisco, se cai um cisco no olho, a gente tira assim, ó, com a ponta do dedo. Você não pega um pedaço de pano e passa aqui dentro, não pega, entendeu? Renata, eu estava lendo o versículo 11, Provérbios 16. Cisco a gente tira assim, ó, opa, com cuidado, pega água, põe um pouquinho de água, joga com muito cuidado. Cisco, a gente tira com cuidado. Então, o pecado na vida do nosso irmão, nós tratamos com cuidado. Nós não chegamos e apontamos e metemos o cajado. Não. Aí ele fala assim, mas existe uma trave, um tronco no seu. Como que você corta um tronco? Tronco de uma árvore? Com machado. Você pega o machado e para cortar um tronco. Então a palavra está dizendo, no olho do seu irmão, não tem tirar o cisco no olho do seu irmão, que você tira com cuidado, enquanto tem um tronco dentro do seu. O pecado na sua vida, o problema na sua vida, você pode pegar um machado e cortar na raiz. Corta, decepa a raiz, arranca com tudo. Tira do seu olho, você pode cortar com machado, mas do olho do seu irmão você tira com cuidado. E quando, na verdade, essa palavra tem sido trocada, a gente vê pela internet, a internet ama apunhalar as pessoas. A internet ama cortar com machado o pecado na vida do irmão. Isso não é bíblico, não é. Sabe, nós precisamos sim repreender as pessoas que estão à nossa volta, que precisa de uma repreensão, de uma puxada de orelha, mas com cuidado, com amor. Quando eu tô, na verdade, quando eu chego na vida de alguém e tem pouco tempo que eu entro na vida dessa pessoa, antes de eu repreender, eu pergunto assim, você entende que eu te amo? Porque se aquela pessoa não entende que você a ama, não adianta você repreender. Ela não vai receber essa repreensão. Então, antes da repreensão, você precisa de demonstração de amor. Você entende que o seu pai e a sua mãe xingam e brigam com você porque eles te amam. Te querem bem e por isso eles te repreendem. Então, toda vez que você vai repreender alguém, que você vai corrigir alguém, vá com amor. Vá com mansidão, sabe? Sem 2 pesos e 2 medidas. Como se para o seu filho fosse uma medida, um peso, e para o filho do seu vizinho, da sua vizinha, é outro. Sabe? Então, 2 pesos e 2 medidas. Isso é detestável ao Senhor. Mas Ele ama pesos exatos, né? Da mesma forma que você se cobra, você cobra o irmão. Da mesma forma que você julga o seu pecado, você julga o seu irmão. Versículo 12. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida,
Seu favor refresca como a chuva da primavera. Deixa eu ver se eu coloquei alguma anotação aqui. Não coloquei. Então é isso. Só no 18 que eu tenho agora um ponto a fazer. Parei no 15. Quando o rei sorri, a vida, o seu favor, refresca como a chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria do que o ouro. É melhor obter discernimento que a prata. A gente vê isso pela vida de Salomão, né? Ele tinha tudo para poder pedir. Deus vira para ele e fala assim: o que você quer, Salomão? Pode me pedir qualquer coisa que eu vou te dar. Ele poderia ter pedido riqueza. E ele não pede riqueza, ele pede sabedoria, e a sabedoria leva ele à riqueza. Ainda que você corra atrás, né, de ficar rico, de ser milionário, se você não tiver sabedoria, você vai perder tudo. O caminho do justo afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. Amém, né? O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Mais uma vez, Provérbios está dando ênfase no orgulho, na soberba, na arrogância. Toma cuidado, né? Se livra desse lugar. Nós precisamos afastar o nosso coração todos os dias desse lugar de arrogância, desse lugar de orgulho. E tem muita gente que diz assim: eu não tenho orgulho, não sou orgulhoso. Mas quando você vai oferecer uma carona, a pessoa fala assim: ai, não precisa não. Você entrega alguma coisa: ah, não precisa não, não precisa não. Isso é orgulho, você sabia? Quando você não sabe receber presentes, quando alguém chega no seu aniversário, vai te entregar um presente, fala assim: trouxe aqui uma lembrancinha pra você. E você fala assim: não precisava. Isso é orgulho. Você precisa saber receber. Outra maneira que esboça orgulho, quando alguém diz pra você um elogio e fala assim: nossa, como você é bom em fazer isso. Ai, não sou nada. Não sou não. Aceita. Aceita aquele presente, aceita aquele elogio e diga: muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ah, trouxe uma lembrança para você. Muito obrigada. Você é excelente nisso que você faz. Muito obrigada. Quando você diz não precisava, é um clichê que as pessoas usam. Eu não sei nem como que isso surgiu. De fato, um presente ele nunca será mais importante que a presença de alguém. Mas é bom receber presente. Me fala aqui quem não gosta de receber presente. Eu não conheço alguém que não goste de receber presente. É tão bom quando você está vivendo a sua vida normal e alguém chega para você e fala assim: olha, eu comprei uma blusa para você. Nossa, eu lembrei de você e trouxe um colar. Nossa, eu vi esse sapato, achei a sua cara. Ai, não precisava. Não precisava, deixa a pessoa. Ela falou que lembrou de você. Receba. Então, o que ontem nós falamos sobre humildade? O que é ser humilde? Ser humilde é aprender a se esvaziar. É reconhecer que você não tem tudo, que você não sabe tudo, que o outro acrescenta também na sua vida. Então, sem soberba a partir de hoje, em nome de Jesus, sem orgulho. Recebeu um presente? Muito obrigada. Foi elogiado? Muito obrigada. Nossa, mas você é sensacional nisso que você faz. Se você ficar muito sem graça com aquele elogio, você fala assim: muito obrigada, glória a Deus, eu vejo que é o Senhor que faz essas coisas. Coloca um glória a Deus na frente, sabe? Reconheça que a glória não é sua. Nossa, mas você pregou de maneira sensacional. Glória a Deus por isso, meu irmão. Muito obrigada. Não deixe de agradecer, não deixe de receber o elogio. Porque se você não recebe, isso é orgulho. Vamos lá. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Olha que lindo. A gente está falando desde lá o primeiro versículo sobre confiar em Deus, sobre descansar no Senhor. E aí a gente chega aqui no versículo 20. Fui bem romântica agora. Isso é lindo.
Quem confia no Senhor é feliz. Aí você diz, nossa, mas eu nunca fui feliz na minha vida. Mas eu não sou feliz. Aí eu digo para você, porque você não confia em Deus. Porque se você acredita que essa palavra é verdade e que Deus não está mentindo, aqueles que confiam em Deus é feliz. É a palavra que está dizendo. Não sou eu que estou falando. Quem confia em Deus é feliz. Eu escrevi algo assim, que lindo ler isso. Saber que ouvindo... Ouvindo aqueles que têm uma experiência maior em nos ensinar, seremos prósperos. Né? Aqui, ó. Que lindo ler isso. Saber que ouvindo aqueles que têm uma experiência maior nos ensinar, seremos prósperos. Onde? Em todas as áreas da nossa vida. Confiar em Deus é ser feliz. É uma frase bonita, mas talvez difícil de ser executada, porque a confiança exige abrir mão do seu controle. Isso foi o que eu anotei aqui, sabe? Como comentário desse versículo. É lindo ler isso, saber que escutando a instrução de alguém que já viveu, de alguém que já veio antes da gente, de alguém que tem experiência naquele departamento, nós prosperaremos e confiar no Senhor, seremos felizes. Mas que não é fácil confiar, porque confiar em Deus exige abrir mão do controle. Escreve isso. Confiar em Deus exige abrir mão do controle. E para algumas pessoas, né, inclusive pessoas que sofreram de orfandade, pessoas que não tiveram talvez a presença do pai, da mãe, pessoas que os pais foram presentes, mas na verdade não deram a atenção devida, isso criou e gerou em você uma orfandade. Órfãos têm a mania de querer controlar o mundo. Ele quer controlar tudo. Ele quer ter o controle de tudo na mão. Tem um momento lá em Marcos 9 que os discípulos estavam lá expulsando demônio e João vê um homem que não era dos discípulos expulsando demônio. Ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, tem um cara lá fora expulsando demônio no seu nome. Ele não tem a carteirinha nossa não, ele não é membro. Manda ele parar. E Jesus fala assim, João, aquele que não é por nós, aquele que não é contra nós é por nós. Se ele está expulsando no meu nome, está tudo certo, deixa ele. Mas a orfandade de João gritou tanto naquele momento que ele falou assim, não, ele não pode, está fora do controle dele. Então, órfão tem essas manias de querer controlar o mundo. Só que quem controla o mundo não consegue confiar em Deus, porque é você que está no controle, não o Senhor. Confiar em Deus é abrir mão do controle. É isso, Renata. Obrigada por ter escrito. Confiar em Deus é abrir mão do controle. Amém? Nós estamos caminhando para o fim. O sábio é conhecido por seu discernimento, palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é a fonte da vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar o insensato. Por que é desperdício disciplinar o insensato? Porque ele não vai te ouvir. É desperdício, não adianta você falar. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Não falei doce, deu até vontade de comer. Há caminhos que para uma pessoa ela considera correto, mas acabam no final levando à morte. Órfão de pai e mãe, mesmo sendo presentes, tem mania de querer controlar tudo na sua volta. Forte isso, né? E pesado. Tem gente que não reconhece a orfandade. Eu tive meus pais, mas se os seus pais não tiveram o comportamento correto que os pais eles devem ter, gera orfandade. Você quer ver uma criança sendo órfã? É naquele momento que ela fala assim, para de brigar vocês dois. Quando uma criança ela diz para os seus pais, parem de brigar, a partir daquele momento ela diz, eu mando nessa casa. Vocês não têm autoridade mais, porque sou eu que estou tendo que decidir o que vocês vão fazer. E eu estou dizendo para vocês, parem de brigar. Esse é o momento que uma criança ela se torna órfã, sabe? Ela reconhece que ali não tem liderança, não tem. E ela tá tendo que ser líder. E aí ela começa a controlar o mundo e não para mais. Há caminhos que para uma pessoa considera correto, mas acaba levando à morte. Um exemplo clássico, Judas.
Judas, ele achou que ele estava ganhando quando ele entregou Jesus e talvez ele não viu a consequência que aquilo ali acarretaria. Ele pega aquelas 30 moedas de prata e vai embora. Naquele momento ele sai feliz, mas depois a Bíblia conta que ele compra um campo. Ele tenta devolver as moedas, não consegue, e ele compra um campo, e naquele campo ele se joga e se mata e morre ali. Então, para ele, no início parecia ser um bom negócio, 30 moedas de prata. Mas depois ele vê a consequência daquilo que ele tinha feito, ele viu que ele fez coisa errada, e ali o final foi de morte. Então, há caminhos que para uma pessoa, ela considera correto. Quero alertar você, abrir os seus olhos, toma cuidado com quem você negocia, toma cuidado com quem você vai abrir a empresa, com quem você convive, as pessoas que você traz para perto, porque no início pode até ser legal, mas o final pode ser um caminho de morte, sabe? Há uma fala, né, que fala que você é a média das pessoas que você anda. Nós precisamos saber e escolher bem as pessoas que nós trazemos para perto, porque nós vamos ser parecidos com essa pessoa que está ao nosso lado. Versículo 26. É bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. Aqui é um versículo falando para aquelas pessoas problemáticas, que tudo arruma problema, não tem caráter, né? O caráter dela é desfavorecido. Coitadas, não tem Cristo e o tempo todo lançam palavras que são como fogo, destrói tudo. O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Quando você vai na penitenciária, é isso aqui que você vê, ó. Um que levou, nossa, eu fui só sair com um amigo meu e tô aqui na cadeia. Como assim? Como que sair com um amigo seu te leva para a cadeia? Pessoas violentas que vão levar os seus amigos para um mau caminho. Com olhos semiabertos, a pessoa trama o mal. Com um sorriso malicioso, o põe em prática. Pessoa que está o tempo todo planejando o mal. Os cabelos brancos são coroas de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Cabelos brancos está se referindo às pessoas mais velhas, né? Cabelos brancos significa que ela tem muita experiência, significa que ela tem muita coisa para contar, já passou por muitas situações e tem experiência com elas. Num episódio em que eu fui para a África, eu presenciei o velório de uma pessoa que tinha falecido. Era uma pessoa mais velha e ali eles choram por meses. Uma semana de luto, certeiro, sem fazer nada. E depois eles passam meses chorando. Na África, as pessoas mais velhas, elas são muito respeitadas, porque eles consideram que a história daquele país, daquele local, está com as pessoas mais velhas. Quando uma criança morre, eles quase, enterram no terreiro e tá tudo certo. Não tem problema. Uma criança não tem problema, mas um idoso morrer, para eles é uma perda muito significativa. Cabelos brancos são coroa de glória, experiência. Versículo 32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Olha isso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. As pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. Um exemplo de lançar a sorte, não sei se você sabe o que é lançar a sorte, lembra quando Judas ele morre e é necessário levantar outro discípulo. E aí o discípulo que vai ser levantado agora está lá na concorrência, Matias e um outro, não vou lembrar o nome agora, mas eles lançam a sorte para saber quem que vai ser o que vai entrar no lugar de Judas. Precisa de mais um discípulo, lá em Atos. Atos, capítulo 1, versículo 12. Então voltaram ao Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala e ali estavam todos os discípulos. 120. Cadê?
Todos se reuniam em oração. Por esse tempo era 120. Era necessário que se cumprisse as escrituras. Ele comprou o campo de sangue. A notícia... Não. Pedro continuou. Estava escrito no livro. Então indicaram 2 homens. Versículo 23. José, chamado Barsabás. É conhecido também como Justo. E Matias. Em seguida oraram. Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério. Pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram a sorte. E Matias foi escolhido como apóstolo junto aos outros 11. Nesse momento, eles lançam sorte. Lançava-se uma moeda. Se caía a cara é um, se caía a coroa é outro. Mas embora eles estavam lançando a sorte, Provérbios diz que embora vocês podem lançar a sorte, a resposta, o resultado, quem dá e determina é o Senhor. É um exemplo aqui que eu dei, é sobre esse provérbio que está dizendo, As pessoas lançam a sorte, mas quem dá o resultado é o Senhor. Nesse episódio, para escolher um apóstolo, mais um dos discípulos de Jesus, eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. E nós vemos que o Senhor escolheu ele. É isso? E assim a gente termina o estudo de Provérbios, declarando que a última palavra vem de Deus. Se você entrou nessa live e na hora que você entrou pediu uma resposta para Deus, a resposta é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Descansa nele. Estabeleça os seus planos com base na resposta que ele te dá. E se ele não te falar nada, não se mova. Não se mova. Ah, Raira, eu tô orando há tanto tempo e Deus não falou nada. Então não se mova. Ah, eu preciso me mover. Não precisa se mover. Se você não tem uma instrução de Deus, você vai permanecer na última que ele te falou. Quantas vezes nós somos testados nisso? Tem um tanto de gente querendo falar assim: ah, eu queria que Deus me desse uma palavra para hoje. Mas você não cumpriu a de ontem ainda. Deus te entregou uma palavra ontem, mês passado, ano passado, até hoje você não cumpriu. Para que você está querendo novo de Deus? Para de ficar pedindo a Deus uma palavra nova, se você ainda não consegue praticar a última que Ele te deu. Então, se não tem uma palavra nova, se não tem um direcionamento, não se mova, não vá, permaneça no último comando. Terminamos Provérbios dizendo: a última palavra, ela vem de Deus. Amém? Posso ler um amém? Gente, vocês são muito caladinhos. Muito caladinhos. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida? E gostaria de fazer uma oração hoje aceitando Jesus como Senhor? Você que anseia, sabe, está nesse lugar, você que ainda não fez essa oração. Raira, por que tem que fazer essa oração? A palavra em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ou ao contrário, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 10, é um dos dois. Ou é 10, 9 ou é 9, 10. Vai falar: se com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar, você será salvo. Capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se não tem essa oração, não tem salvação. Por isso que eu falo todo dia aqui na live. Toda vez que o Senhor me der oportunidade, eu vou perguntar se as pessoas querem aceitar Ele como Senhor. Por quê? É um passo para a salvação. Você só é salvo se você aceitar o Senhor Jesus. Crer no seu coração e confessar. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, escreve aí: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar pela sua vida. Depois, se você puder, Rafa, assista pelo YouTube, sabe? Não deixa de receber o que foi liberado hoje. Falamos muito sobre a confiança em Deus. Amém? Então todo mundo que está aqui assistindo é salvo?
Se você é salvo, então, escreva: eu sou salvo. Falamos sobre confiança em Deus, sobre a soberania de Deus, humildade e orgulho, integridade e justiça. Sabedoria na fala. Deixa eu colocar aqui: sabedoria na palavra. Amém. Glória a Jesus. Mão no coração, feche os seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e no tempo certo produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Ainda repete comigo assim: ah, Senhor Jesus, como seria bom se o Senhor me abençoasse, se o Senhor aumentasse as minhas propriedades. Ou se você quiser aumentar outra coisa, coloca aí o que você quer aumentar. Ah, Senhor, como seria bom se o Senhor me abençoasse. Ah, como seria bom se o Senhor aumentasse a minha sabedoria e me livrasse de todo mal. E Deus atendeu a minha oração. Pai, terminei de orar. 1 Crônicas 4:10, oração de Jabes. Jabes era uma pessoa que estava num caminho assim totalmente disfuncional, não era abençoado, e o Senhor escolheu o abençoar por conta de uma oração. E nós fizemos essa oração agora, Pai. Ah, como seria bom se o Senhor nos abençoasse, se o Senhor aumentasse os nossos territórios, sabedoria, riquezas, o que os meus irmãos precisam, Pai. Ah, como seria bom se o Senhor nos livrasse de todo mal e concedesse essa oração. Nós oramos isso, Pai. Ainda oro por pessoas que vão aceitar o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da vida deles. Escreva esses nomes no livro da vida, Pai. Que eles possam mesmo ser frutíferos em Ti e nunca mais se desviar do seu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha esse hábito, sabe? De orar, fazer a oração de Jabes. Em 2022, eu comecei a fazer a oração de Jabes e eu fazia por seguidores. Eu falava assim: Deus, como seria bom se o Senhor me abençoasse, se o Senhor aumentasse o meu número de seguidores e o Senhor me livrasse de todo mal. E Deus ouviu a minha oração. E Jabes invocou a Deus dizendo: ó, quem me dera se me abençoasse, expandindo o meu território. Que a tua mão esteja comigo, me preserve do mal, mas que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Essa foi a oração que ele fez. Essa foi a oração que ele fez e o Senhor atentou para a oração dele e concedeu o que ele pedia. É bem isso. Preciso falar contigo, fale comigo. Só me mandar uma mensagem no direct, viu, Tati? Deus te abençoe. Tem uma pergunta aqui na caixinha que é: Raira, como eu vou saber a resposta dele? Pois como eu vou saber se posso ou não fazer algo? Tendo relacionamento com ele. Você vai fazer jejum, você vai fazer tempo com ele de oração. Não adianta não ter relacionamento com Deus e querer perguntar para ele algo hoje e ele te responder hoje. Não vai. Só o relacionamento com ele vai te fazer entrar nesse lugar de ouvir a voz dele. Por quantas vezes eu já orei e não tive resposta de Deus? E quando Deus não traz resposta, gente, o nosso coração tem uma tendência a ficar aflito. Eu não sei o que fazer, como eu vou fazer agora? Mas se você não tem uma resposta, não se move. Aí você fica paradinho até o Senhor te responder. E aí você precisa ficar atento, porque ele pode te responder por intermédio de uma pessoa, ele pode te responder na palavra, ele pode te responder com um passarinho na sua janela. Várias coisas ele pode fazer para poder te responder. Então fique atento a esses comandos do Senhor, tá bom? Lu, pode me chamar também, viu? Beijo, gente. Eu amo vocês. Amo vocês. Um beijo, um queijo
e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.